Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo isso, seja completamente bem-vindo. Mais um episódio do Pelota. Nessa sexta-feira a gente vai falar sobre as rodadas da Copa do Brasil, os primeiros jogos, né, que tivemos nessa semana. Na terça-feira o Botafogo jogou dentro de casa contra a Chapecoense, 1-0 placar final, mas era para ter sido mais, ficou com aquele gostinho de quero mais, vai decidir o resultado lá em Chapecó. Na terça-feira também o Vasco jogou com o Paysandu fora de casa, ganhou de 2-0. Era para ter sido mais, mas a gente já vai comentar sobre isso. Aconteceu muita coisa nesse jogo para dizer. Na quarta-feira o Flamengo jogou com vitória no Maracanã, 2-1, um jogo muito interessante, algo que eu até não esperava o resultado que fosse esse, muito interessante. Na quinta-feira, famoso ontem, dia de São Jorge, para quem é devoto, o Fluminense ficou no 0-0 com o Operário fora de casa, muita reclamação do Zubeldia sobre o gramado e a ausência de um jogador de extrema importância para o Fluminense. Vamos comentar sobre isso. Siga lá, pelota, vamos embora. Vamos começar pelo Fogão. O Fogão foi jogar dentro do Newton Santos, 1-0 placar final contra a Chapecoense. Cara, a gente veio comentar aqui sobre o jogo, sobre essa Botafogo Chapecoense pelo Brasileiro, aquela goleada por 4-1. O jogo foi muito parecido. A única diferença é que a Chape meio que se segurou para não levar outra pancada, ainda mais numa Copa do Brasil, que querendo ou não, qualquer fase que você passar dá uma boa grana, né? Então a Chape meio que se segurou e demonstrou um futebol muito diferente do que foi feito dentro de casa. Como é que é o futebol, né? Os caras jogam dentro de casa e levam uma sapatada. Os caras jogam fora de casa, jogam completamente diferente, seguraram o jogo praticamente, mas souberam jogar com inteligência. Quando eu digo seguraram o jogo, não digo tipo, eles só ficaram na retranca. Muito pelo contrário, eles ficaram na retranca um pouco, mas souberam fazer o contra-ataque, o que pentelhou muito o Botafogo em momentos de velocidade, etc. O Botafogo, mesmo com um time misto, mais ou menos assim, jogando com Bastos, o Caio Roque, lateral, participou do jogo também, e o Alan, entre outros aí, o Kadir, que participaram dessa escalação atual. Mesmo com o time misto, o Botafogo apresentou um bom futebol, só faltava finalização, só faltava o toque final para ampliar o placar. Eu queria dar um destaque para esse jogo, que também foi parte do time misto, mas eu não considero ele como time misto, porque eu acho que ele tem muito talento e eu acho que ele só está sendo inspirado para. Só está sendo no banco de reservas para esperar o momento certo para ele entrar e ajudar ainda mais o Botafogo, que é o Montoro. Cara, o Montoro não é time reserva, o Montoro não é time B, o Montoro é time A, demorando um tempinho para se acostumar ainda com um novo técnico, assim. Porque o que ele apresentou de futebol contra a Chapecoense dentro de casa, nessa Copa do Brasil, foi absurdo, cara. Absurdo. Eu acho que a gente se encantou muito com o Montoro quando ele chegou, pelo que ele apresentava. E ele apresentou justamente isso que fez a gente se encantar por ele nesse jogo. Jogou muito bem, participou de várias jogadas, ajudando muito o desenvolver, né, do jogo do Botafogo. Eu gostei muito do jogo do Montoro nessa Copa do Brasil. E tomara que agora ele tenha conquistado o coração do técnico para ficar no time titular. Porque eu acho que falta muito isso no time do Botafogo no Brasileirão. Um jogador que construa, um jogador que seja móvel, que seja ágil, que tenha esse toque de passe rápido, pensamento rápido, um drible às vezes também. Eu acho que falta muito isso para o Botafogo no dia a dia. Quem faz isso geralmente é o Edenilson, que tem feito jogos muito bons, assim, dois gols no último jogo, enfim. O Edenilson tem participado muito e ele sim conquistou o coração do técnico para ficar no time titular. Mas eu acho que o Montoro merece uma chance. Eu acho que se jogar com os dois, acho que dá para fazer perfeito. Né? Eu acho que pode jogar com os dois ali na frente, enfim. Não sou técnico de futebol, mas eu acho que ia dar um bom. Acho que dá para fazer e ia ser muito bom para o Botafogo também. É... Perdeu muita oportunidade, né? Porra, muita oportunidade. Gol cara a cara, joga pra fora. Sabe aqueles jogos que você assiste e fala assim, pô, não vai entrar a bola, cara. A bola não entra hoje. Bate na trave, bate na linha. O goleiro tirou, cara, o goleiro tirou a bola na linha. Na linha. Absurdo, cara. Esse jogo foi muito legal de ver porque foi muito laicar. Aí o Botafogo ficava controlando a bola, dava um susto, aí pegava o retranque, Chapecoense pegava o retranque e ia para do Botafogo. Então acho que foi muito legal esse jogo.
E eu acho que eu preciso comentar sobre um bagulho também que aconteceu nessa semana. Eu não sou de. Meu canal não vai ser para falar sobre notícias, principalmente de fora de campo. Mas eu acho que a situação do Botafogo pede muito isso. Principalmente quando rolam uns murmurinhos de que um jogador de extrema importância para o Botafogo pode ser negociado, que é o Alexander Barbosa. Por curiosidade, acho que no meu primeiro vídeo eu tinha comentado sobre ídolos do futebol brasileiro, principalmente no futebol carioca, e eu tinha falado sobre o Barbosa ser ídolo do Botafogo. Ainda acho isso, e é isso que eu queria comentar sobre. Possivelmente o Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, até capitão, pode ser negociado para o Palmeiras. E eu acho que isso vem muito da situação que acontece no Botafogo hoje. É muito difícil da gente não entrelaçar o que acontece dentro de campo com fora de campo com o Botafogo. Agora que o Botafogo tá ganhando, é mole da gente falar que tá indo bem, tá dando certo e tal. Mas uma hora pode ser que pipoque. E aí, cara, vai entrelaçar, vai mexer, sabe? Então eu prefiro falar antes do que esperar a desgraça acontecer. O John Textor foi afastado da SAF do Botafogo. E isso é muito, assim, surreal. O torcedor botafoguense, cada dia recebe uma notícia ruim. Não pode registrar jogador, tá devendo uma porrada de gente, uma porrada de time. E agora o cara que era a face da SAF, que passou tanto tempo bancando a marra de falar que não tinha problema nenhum na SAF, que isso não era Vasco, que aquilo não é 777, e que beleza, assim, é um exemplo a ser dado, mas, pô, ele não olhou pro próprio umbigo e agora tá fora da SAF do Botafogo. Pô, você é o representante do Botafogo. Hoje, não é mais, né? Mas era, cara, você. Sabe, eu fico embasbacado com um negócio desse. Porque o cara foi campeão do Brasileiro e da Libertadores. Os dois títulos dão muita grana. E aí você fala, pô, o Botafogo vai conseguir se manter a partir de agora, em 2024, né? E em 25, perde todo mundo. O Gregory sai, o Luiz Henrique sai, o Igor Jesus sai, o Júnior Santos sai na época pro Galo. Caraca, cara, todo mundo que tava aqui foi embora. Todo mundo que estava aqui foi embora. O Almada foi embora. E não foi por pouca grana, não, gente. Ao meu ver, foi por pouca grana pelo futebol que foi apresentado. Pelo que foi feito em 2024 pelo Botafogo. Mas ainda assim não foi pouca grana, não, cara. E cadê esse dinheiro? Cadê o dinheiro dos títulos? Cadê o dinheiro dos jogadores? Os jogadores que entraram em 2025 não foram a nível disso, cara. Não foram a níveis de 24. E se o planejamento era para ser, desculpa, o planejamento deu completamente errado. Porque 25 o Botafogo foi muito mal. E em 26 o Botafogo está indo mais ou menos. Mas a gente está no início do campeonato, a gente está em abril. Por isso que eu estou dizendo isso. Antes da pipoca estourar, eu quero comentar sobre isso. Então, assim, a situação do Botafogo vai muito além dentro de campo. Tá indo bem agora? Show, maneiro. Muito maneiro. Que esteja indo bem em campo. Porque pelo menos o torcedor do Botafogo não entra numa depressão. Mas é complicado, cara. É muito difícil ver isso. E a história acaba se repetindo, porque é uma dívida muito grande, é quase 1,5 bilhão de dívida, gente. Que isso, cara? Sabe, para reverter isso, e quem é que vai querer pegar essa matéria aí agora? Quem é que vai querer pegar essa complicação aí na sua vida? Só quem tá sem nada pra fazer, quem tá com a louça lavada que vai querer assumir essa responsabilidade, cara. É complicado. É complicado. Fica aí o meu torcedor botafoguense, se sinta abraçado. Vamos falar do Vascão. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar São Januário, que completou 99 anos de história, né, de vida, digamos assim. Um estádio tão tradicional, carioca, que completa aí essa história, uma história tão linda, criada pela galera os jogadores, pela galera que frequentava ali na época, né, pro Vasco jogar. Na época a exigência pro Vasco jogar era ter um estádio. E com a junção do povo eles construíram um estádio. É um estádio de extrema, assim, cultural e clássico, né? Um estádio clássico do futebol carioca e do futebol brasileiro. Acho que todo mundo devia ter uma experiência. Eu conheço São Januário. Acho que todo mundo devia ter uma experiência de ver um jogo em São Januário. O São Januário tem um tour lá, mas acho que a experiência de ver um jogo do Vasco lá, principalmente quando ganha, é completamente diferente. Acho que é bizarro. Tal como o Maracanã, quando o Maracanã está lotado. Eu assisti um jogo Fluminense e São Paulo no Maracanã, com a casa cheia, assim, ficou marcado. Foi uma goleada 6-0, se eu não me engano.
na época do Jubildi. Então, são estádios clássicos do Rio que fazem parte da nossa história e agora São Januário completando 99 anos. Muito legal. Tá aí meus parabéns a esse estádio tão clássico. O roteiro do jogo do Vasco contra o Paysandu fora de casa é o mesmo dos últimos jogos do Vasco. Tá? O primeiro tempo muito abaixo, poucos jogadores se destacando, como o Spinelli e o Thiago Mendes, e Andrés Gomes, enfim, jogadores que sempre se destacam por ter uma qualidade maior. Mas o grupo em si, muito mal. Defesa, de novo, batendo cabeça. Tietê e Rojas assim, se demonstram cada vez mais que não merecem ficar no Vasco. O Rojas se redime no segundo tempo, muito por uma colocação de posição ali. Os dois, né? Tietê e Rojas, eles estavam se batendo cabeça pela posição deles. O que fazia com que o Paysandu desse sustos no Vasco. Mas os sustos do Paysandu, com todo respeito ao Paysandu, não davam assim preocupação, não davam dor de cabeça. Chegavam na área, mas não era aquela coisa, que talento de dar uma preocupação pelo jardim, de fazer gol, de etc e tal. Se fosse, né? Acho que o roteiro do jogo ia ser diferente. Primeiro tempo desastroso, assim. Acho que o Vasco está até se acostumando. A partir de agora, o Vascaíno, vamos combinar o seguinte: Vascaíno, espera o primeiro tempo passar, no segundo tempo tu vem. Beleza? Porque pode estar 3-0 no primeiro tempo. Segundo tempo vai jogar o que ele nunca jogou e vai ficar 4-3. Esse é o cenário do Vasco de Renato Gaúcho. Tá ganhando, tá bom. Verdade é essa. Está ganhando, tá bom. E aí acontece um negócio na ida do vestiário que eu acho que se instaurou uma polêmica tão desnecessária sobre isso, que é na saída do time o Pumita e o Thiago Mendes ficarem discutindo ali dentro de campo. Sabe, isso é tão natural no futebol. Acho que a gente já viu tanto isso, tantas vezes. Eu já vi no Atlético Mineiro com o Hulk e o Scarpa discutindo. Eu já vi no Flamengo uma época. Eu já vi no Fluminense uma época. Até o Fluminense do próprio Renato já teve isso. Então, não é porque é com o Vasco que é diferente. Assim, isso acontece no futebol. Não é uma polêmica. Os dois discutirem não é uma polêmica. Isso vai se resolvendo dentro do vestiário. O próprio Thiago Mendes se explicou falando isso. A gente estava nervoso, o primeiro tempo não foi bom, o que a gente apresentou não foi bom no primeiro tempo. A gente estava querendo que todo mundo se entregasse e é normal que tenha essas discussões. Então, assim, polêmica zero. Foi resolvido no vestiário, segundo tempo o Vasco volta muito melhor, querendo o jogo, ganhando. Então, assim, gente, menos, tá? Menos. Vamos passar disso. Nem tudo também é polêmica. O segundo tempo do Vasco, cara, foi um exemplo de malandragem. Acho que todo mundo comentou sobre isso, né? Um exemplo de malandragem. O Vasco se tornou um time malandro. Jogada de lateral, o jogador do Paysandu lateral vai marcar o Rojas, se eu não me engano, ali. Acaba dando muita carga, fica lá atrás, o Rojas bate rápido lateral pro Andrés, o Andrés, na sua velocidade, joga pro meio da área ali na marca do pênalti, o Spinelli dá um porradão no gol. Mas um porradão, um míssil. Se isso bate na cara do goleiro, coitado, ia ter que fazer a substituição. Que foi um porradão pro gol, cara. E o Spinelli também fez o segundo gol numa jogada clássica, cruzamento pro artilheiro argentino Verret, desculpa, Spinelli, piada forçada, desculpa. Spinelli, e é isso que eu queria dizer. O Vasco, o torcedor vascaíno, tá vendo muito uma era de argentinos, né? Claro que eu não vou colocar o nome de Spinelli agora, porque não é porque ele fez um jogo bom que eu vou considerar ele nessa linha, mas ele também é um artilheiro argentino que tem essa coisa de finalizador, de matador, que faz parte de muitos artilheiros argentinos, né? E o Vasco tem feito isso, né? Com o Verratti, com o Cano, com o Max Lopes, enfim, são jogadores argentinos que têm essa característica de matadores, e agora chega o Spinelli com uma promessa, uma possibilidade de ser desse nível, porque eu acho que é o que pede muito no Vasco. A gente comentou aqui no último jogo, no último vídeo, sobre a falta do Vasco de um centroavante, de um finalizador, de um matador. E eu acho que o Spinelli tem essa característica, mas ele tem uma inteligência muito duvidosa. Tanto que no jogo, na virada de São Paulo, ele faz uma cabeçada para fora, com um gol completamente aberto. Então ele fica muito afobado atrás do gol, ele fica com uma raiva tão grande para querer fazer o gol, que ele acaba se complicando. Mas é um jogador que vai ser de grandes importâncias pro Vasco.
eu imagino que vai ser mais para frente. E quando eu falei no início do vídeo que o Vasco podia ter ampliado por mais, ampliou, só que foi garfado. A verdade é essa. Eu não vou nem ser, assim, não existe clubismo aqui, não existe nada, não existe defesa para nenhum time, mas que foi garfado foi. Eu acho que qualquer um que gosta de futebol minimamente foi ver o lance do terceiro gol, possível terceiro gol, do Nuno Moreira do Vasco, no finalzinho do jogo. O Brenner, camisa 20 do Vasco, ele foi disputar a corrida com um dos laterais dos zagueiros, acho, do Paysandu. E naquele jogo de corpo, puxa para cá, empurra para cá, usando o braço, né? Nesse lance assim de empurra, o Brenner sai na melhor, o zagueiro ia tentar meter um carrinho, cai, o Brenner sai na melhor, passa pro meio, se eu não me engano quem faz o passe pro Nuno no meio, bem no meio assim na marca do pênalti, é o Rojas, se eu não me engano, e dá assistência pro Nuno fazer o gol dele, um golaço, um gol muito bonito, batida muito bonita que ele fez na bola. O VAR chama e fala que o Brenner puxou a camisa do zagueiro. Gente, qualquer um que tenha vontade de ser jogador de futebol, se não souber usar o braço, não vira jogador profissional. Não vira. Não vira. Se você não souber se defender, se você não souber empurrar para fazer uma cabeçada, você não vira jogador profissional. E isso vai muito além de talento, isso é obrigatório, é uma das leis do futebol. Então, se não pode mais fazer isso, acaba o futebol. Se isso foi falta, acaba o futebol. Então era para ter sido 3-0, o Vasco podia até vir com o time reserva aqui para São Januário com o Paysandu, foi garfado. E assim, a arbitragem novamente sendo destaque. Ramon Abate Abel. Só podia ser. Né? A gente já está acostumado de ouvir esse nome. O palmeirense Ramon Abate Abel. Com todo respeito ao árbitro. Mas não tem como, cara. Não tem como naturalizar um negócio desse. A gente já está muito acostumado de ver a arbitragem desse jeito, cara. E não é para se acostumar. Sabe? A gente vê, para as pessoas que gostam ainda mais de futebol, não é muito a minha linha de ver jogos europeus. Inglaterra, Itália, Espanha, etc. Eu não sou muito de ver esses jogos. Mas eu vejo muita gente comentando e vejo alguns cortes de gente falando que a arbitragem nesse lugar, na Europa, é completamente diferente do Brasil. É bizarramente diferente. Num lance de VAR, demora 5 minutos. Aqui demora meia hora. Completo exagero. Mas entendeu o que eu quis dizer? Demora. Demora para resolver um negócio simples. E eu tô vendo muita gente falando, inclusive, sobre essa. Depois da Copa vir com a nova regra de o VAR poder interferir se é escanteio ou não. Meu irmão, isso vai dar uma complicação danada. Porque o jogo quente pra caramba, aí vai lá o VAR, chama lá o VAR pra ver se foi escanteio. Foi ou não foi? Meu irmão, eu conheço futebol brasileiro, pô. Vai ser assim, ainda mais o carioca. Então, de novo a arbitragem sendo participando dos destaques do jogo. Infelizmente, placar 2-0 e o Vasco leva aí agora para ficar mais tranquilo para São Januário. Eu imagino, do jeito que o Renato é, eu imagino que ele vai botar o time misto. Partiu para quarta-feira, vamos falar do Mengão. O Mengão ganhou de 2-1 vitória dentro do Maracanã. Você que é flamenguista, você vai ter que ser sincero para mim agora. Você não esperava um jogo tão jogado como foi dentro do Maracanã, com vitória. Acho que o flamenguista se acostumou muito com o 8-0 no ano passado, que teve contra a Vitória também, mas o técnico era diferente e eu acho que isso demonstra muito a importância do técnico e ainda mais agora com o trabalho do Jair Ventura dentro do Vitória. O Vitória demonstrou um jogo muito diferente do que foi apresentado e tem demonstrado um time muito bom, assim, segurando jogos com times difíceis, enfim. E com o Flamengo não foi diferente. Manteve um jogo muito jogado, jogou muito bem o Vitória por que pôde, né? O que fez o Flamengo ganhar? Superioridade técnica, né? Técnica de, quando eu digo jogadores melhores. Não é todo time que tem como um time misto o Jorginho, né? Enfim, De La Cruz, etc. Não é todo time que tem isso. E o Flamengo tem isso, tem essa proeza de dizer que o meu reserva é o Jorginho. Claro que não, isso é uma brincadeira, o Jorginho está voltando agora de jogo, mas tem jogadores ali que com certeza seriam titulares em qualquer time e são reservas no Flamengo. Eu queria dar um destaque aqui nesse jogo, que foi o autor do gol, e eu comentei sobre ele no vídeo passado, se eu não me engano, que é o Everton Araújo. Cara, o Everton Araújo ele sobe para o Flamengo com o Felipe Luiz, se eu não estou enganado. Mas ele automaticamente, por ser um garoto da base, ele vira reserva de um meio campo que estava voando, né?
do Jorginho, Pulgar e etc. Então era muito difícil dele entrar. E o Leonardo Jardim, atual técnico do Flamengo, ele gosta do garoto e dá para perceber isso porque vê no fundo, a qualidade que ele tem, o potencial que ele tem. E ele demonstra isso todos os jogos que ele começa. Então, nesse jogo com o Vitória não foi diferente e ainda fez um golaço, aço. Assim, um gol muito bonito que foi feito do Everton Araújo. Eu queria dar esse destaque para ele porque é um garoto. A gente sempre tem que apoiar os garotos da base porque são os que ajudam ainda mais o time pelo amor à camisa, pela oportunidade que está dando eles de jogar num clube como o Flamengo, uma oportunidade de estar jogando uma competição como a Copa do Brasil. Tudo isso pesa muito para esses jogadores e com que fazem eles se entregarem ainda mais, né, dentro de campo. E ele jogou perfeitamente. Eu acho que o jogo dele no contra o Vitória foi perfeito. Além do gol, né? Se tirasse o gol, ainda assim ele teria feito um jogo muito bom. E só golaço, porque logo depois o Vitória faz um gol com o Eric, se eu não me engano, o nome do jogador, um golaço, aço também. Não dava jeito pro Rossi. E ficou assim, cara. Eu gostei muito desse jogo, porque foi misto. A gente vê muito pouco assim os times que a gente, com certeza o Flamengo vai ganhar nesse time. Batendo. O Flamengo ganhou, mas porra, eles foram guerreiros, cara, caíram atirando. Eu achei muito legal a atuação do Vitória. Mas como eu falo do Flamengo, eu também gostei muito da atuação do Flamengo. Jogaram muito bem, mas assim, de novo, estão brincando com o resultado, cara. Para de dar esse nervosismo pro torcedor. Pra que deixar empatado um jogo dentro de casa? Ia ter que decidir lá no Barradão, que é difícil pra caramba de jogar lá no Barradão com a torcida cheia. Porra, meu irmão, ia dar uma complicação danada. Claro que o Flamengo possivelmente poderia dar a volta por cima, porque, como eu falei, a superioridade técnica é muito maior. Mas, cara, pra que brincar com isso? Se você tem essa superioridade técnica, mata o jogo logo aqui no Maracanã. Deixa os 3-0, 4-0, já vai pra lá tranquilo. Mete um time C pra jogar lá. Bota o time C, qualquer um ali pra jogar. Bota a garotada da base pra jogar, porque já tá tranquilo, cara. Não tem o que tem que fazer. Então eu acho que, sabe, não precisava. A verdade é essa, não precisava passar por essa dificuldade toda. E de novo, o Flamengo perdendo muitas oportunidades, perdendo os gols. E o segundo gol do Flamengo, que fez o jogo virar, me lembrou muito o Verratti, cara. O Verratti do Vasco, um cruzamento lá da lateral, foi na cabeça do Pedro, e o Pedro com toda a sua maestria, que é outro jogador também que está pedindo passagem. Como o Pedro tem jogado bem nesses últimos jogos, se fala muito dele na seleção brasileira, muito também pela falta desse centroavante importante na seleção brasileira. Mas eu acho que não, sabe, se fosse um pouquinho antes, lá no início do ano, eu acho que talvez ele se encaixava. Por exemplo, foi convocado numa época aí o Caio Jorge, que não apresentou um futebol nível seleção brasileira. Se fosse o Pedro naquela época, eu acho que ele poderia apresentar um bom futebol e poderia ter ficado. Acho que ele já ia conquistar um pouco o Ancelotti, mas não teve essa oportunidade ainda. Talvez se ele tiver nessa próxima data FIFA que tiver, se eu não me engano vai ter, né? Acho que vai ter sim. Quem sabe ele possa, né, adquirir esse coraçãozinho do Ancelotti, coraçãozinho italiano, e ir para a Copa do Mundo, que tenho certeza que é o sonho de todo garoto, de todo jogador, né? Nem todo garoto, né? Porque eu acho que o Pedro já nem é tão garoto assim. Mas todo jogador brasileiro tem vontade de jogar na seleção brasileira e ainda mais ser campeão, né? Alguns nem tanto, mas outros têm muita vontade. Eu acho que tem que dar passagem para essa galera que tem muita vontade de ganhar, principalmente pela situação da seleção brasileira hoje, né? Aos poucos a gente vai perdendo cada vez mais essa tradição de Copa do Mundo, muito por conta disso. Então, se você pergunta, Francisco, sua opinião, tem que convocar o Pedro? Nessa última data FIFA, convoca, mas tem que deixar o cara jogar. Se for convocar para deixar o cara no banco, não convoca. Por mim, não convoca, porque eu acho que isso não vai mudar em nada. Se você levar ele, deixar ele no banco, os dois jogos, e não botar ele pelo menos uns 10, 15 minutos, não leva. Pra quê? Vai tirar o cara do Flamengo, pode até se machucar nos treinos. Inclusive foi o que aconteceu da última vez que ele foi. Se traumatizou. Então, se for para deixar o cara no banco, não deixar o cara jogar, para mim não leva. Mas se for, titular, os dois jogos titular, tá maluco, com certeza. E ainda assim ele vai fazer um gol, tenho certeza disso. Tá? Gente, imagina isso. Olha essa seleção brasileira. Lateral, ponta direita, Luiz Henrique. Minha escalação. Ataque, minha escalação. Ponta direita, Luiz Henrique. Atacante, Pedro. Porra, que isso. Ponta esquerda, Vini Júnior. Não tem jeito, não tem como tirar ele. Vini Júnior, gente. Que isso, não tem jeito. Nossa seleção é muito braba, cara. Só falta toque final. Pedro, por mim, convocado. E agora, na quinta-feira, o Flusão jogou com o Operário lá. Muita reclamação do Zubeldia sobre o gramado, final do placar 0-0. Eu acho que eu vou começar por essa reclamação do Zubeldia porque puxa muito sobre o jogo.
O motivo da reclamação do Zubeldia vai muito por conta do seguinte: o Fluminense não conseguiu fazer o jogo dele. O jogo dele é o quê? Toque de bola, trabalhar bem a bola, tentar aproveitar os espaços e aproveitar uma oportunidade para conseguir isso. Só que o que acontece? Não é um gramado que o Fluminense está acostumado. Então isso mata muito eles às vezes. E isso dá uma vantagem para o Operário que joga ali na casa dele os jogos que ele joga. Ponto. Ele está mais acostumado com aquele gramado. As coisas que acontecem naquele gramado, eles sabem que vão acontecer porque eles estão acostumados. Então, a vantagem acaba se sobressaindo para o Operário. Eu vou ter que concordar com o Zubeldia. Porque, por uma Copa do Brasil, por um nível de Copa do Brasil, a gente não pode naturalizar jogar em gramados desse jeito. Sempre teve esse papinho de gramado sintético e gramado natural. Qualquer um que jogue bola vai preferir o gramado natural, mas um bom gramado. E isso não é justificação para o gramado sintético. Um gramado ruim não é justificação para um gramado sintético. Um gramado ruim é justificação para um gramado bom. Ponto. Então, será que não tinha como você fazer um estádio misto, um estádio misto que seja, não tenha favorecimento para ninguém? Porque, querendo ou não, favoreceu o Operário. Se o Operário tivesse capacidade de fazer 2-0, por exemplo, contra o Fluminense, ia para o Maracanã, o Fluminense ia para o Maracanã tendo que buscar resultado. E aí? E aí? Ia ser muito mais difícil, muito mais complicado. Com certeza o Operário ia fechar a casinha lá, ia deixar uma situação muito complicada, escalar uma montanha danada para pelo menos empatar o jogo. Então, querendo ou não, eu acho que o Zubeldia reclama muitas vezes demais. Mas agora eu vou ter que dar razão a ele. E isso comeu o jogo, deu resposta ao jogo. 0-0 foi por conta disso. Se o Operário tivesse qualidade de aproveitar as oportunidades que teve durante o jogo, que teve muitas inclusive, ia ser um placar favorável para o Operário, obviamente, e ia dificultar ainda mais o Fluminense. E quer ouvir mais uma de dificuldade para o Fluminense? No início do jogo, o Fluminense perde o Martinelli, cara. Pô, isso aí é um absurdo. Se você perde o Martinelli, cara, você perde um motorzinho do seu time, o criador do seu time. O Fluminense já tá sem o Lúcio Acosta. O Fluminense já tá sem o Martinelli. Quem é que vai criar? Quem é que vai criar nesse time? O Ganso? Gente, com todo respeito, eu sou um fãzaço do Ganso. Muito fã do Ganso. O que ele jogou em 2023 com o Diniz não tá no gibi. Não dá mais, cara. Tá vovô já. Tem jeito. Não tem jeito, não dá mais pro Ganso. Não dá mais. Tá vovô. Não tem jeito, não tem como você depender dele, sabe? Ele é um jogador perfeito para estar no banco. Mas depender dele, pra ele ser titular, não dá. Não dá. Então o Fluminense vai ter que se desdobrar para conseguir melhorar o seu futebol, que já não estava sendo muito bem apresentado, né? Que já estava tendo muitas dificuldades para achar um futebol perfeito, como foi no jogo do Santos, que a gente comentou aqui na segunda-feira. O Fluminense começou mal, mas depois foi buscando seu resultado. E agora, sem o Martinelli, as coisas ficam muito mais difíceis. Vale lembrar de um nome aqui que eu veio na minha memória agora, do Savarino. Porém, o Savarino sozinho não faz verão, né? O Savarino, ele fez parceria, se eu não me engano, com o Martinelli no jogo do Santos, se eu não me engano. Se eu não me engano, que foi o Alisson e o Martinelli. Se eu não me engano, posso estar enganado. Mas, de qualquer forma, a gente viu que o Savarino sobrecarregado teve muitas dificuldades para o Fluminense ter um jogo tranquilo. Porque era o que deu. O Santos também não era essa batata toda, né? Então, podia ter sido um jogo mais tranquilo. Eu acho que o torcedor busca é isso. É um jogo mais tranquilo. Porque o Fluminense tem capacidade de ganhar, tem capacidade de virar um jogo, mas busca um jogo mais tranquilo com a capacidade que tem. Se tem capacidade de virar, tem capacidade de manter um jogo mais tranquilo. Então, assim, pro Fluminense, o que eu dou de acalanto pro torcedor tricolor é o seguinte: torcer, cara. Acho que o papel do torcedor é esse. Se manter presente nos momentos difíceis do Fluminense. O Fluminense agora leva esse jogo com o Operário pro Maracanã. Lota a casa, filho. Faz mostrar para eles que, independente de qualquer coisa, a gente está lá presente. Independente do que for apresentado dentro de campo, a gente está lá presente. E é isso. Muitas torcidas têm o seu nome como torcida de bando de loucos, como a do Corinthians, como torcida apaixonada de vários outros clubes, por conta disso, porque independente do que acontece, elas estão lá. Então, meu recado para o torcedor tricolor é esse. Independente do que esteja acontecendo na Copa do Brasil e no Brasileiro, até que no Brasileiro a gente está bem, né? Que eles estão terceiro lugar, né? Independente do que seja apresentado dentro de campo, apoiem.
apoie. Isso pesa muito para o jogador que entra dentro do Maracanã, vendo que ele não é o principal escolhido para substituir, como Ganso, como qualquer outro que for participar, que ele não é o mesmo ele não sendo o titular absoluto do time, ele tem um grau de importância para aquele clube e vai fazer uma diferença completa dentro de campo. Então fica aí meu recado para o torcedor tricolor. Bom, meus amigos, terminamos essa sexta-feira de Copa do Brasil, uma terça com poucos gols, né? Alguns jogos que podiam prometer mais, não prometeram tanto, mas acontece, não é sempre do jeito que a gente quer, né? E eu venho aqui na segunda-feira para falar sobre os jogos de sábado e domingo do Brasileiro. Se eu não me engano, vai ter jogo na segunda, tá? Mas aí eu vou ter que comentar sobre sexta-feira. Mas se não tiver, segunda, a gente passa a ripa no final de semana. E é isso. Eu agradeço a todo mundo que está me acompanhando aí no canal. E eu agradeço realmente mesmo o apoio. A gente tem alcançado metas que eu não imaginava que fosse alcançar com tanto pouco tempo de canal. Estou muito feliz com isso e espero que o projeto dê ainda mais certo do que já está dando. É um projeto que eu quero levar muito para mim, pelo que eu gosto de fazer, pelo que eu quero ser. E vocês são peça fundamental nessa ajuda. Muito obrigado. Siga La Pelota até segunda-feira. Tchau, tchau.